Bom dia, jovens. Vamos começar agora o tópico da primeira lei da termodinâmica, que é uma espécie de conclusão de tudo que a gente viu até agora, como vocês costumam chamar, termologia, termofísica, mas o nome mais, digamos, preciso seria termodinâmica. Mas tem essa variedade de nomes. Geralmente se usa a palavra termodinâmica só quando a gente vai, digamos, concluir essa parte, que é quando vai explicar cada uma das leis, primeira, segunda, terceira lei da termodinâmica, a lei da zero da termodinâmica, que a gente já passou, já dito lá no começo. Então agora nós estamos na parte da primeira lei da termodinâmica. Tem um resumo aí do lado esquerdo, como se fosse o sumário básico, que mostra que a primeira lei, na verdade, é como se ela fosse uma poderia ser dita como uma conservação da energia, de modo simplificado. Aí vamos ver a quantidade de calor, energia interna, aplicações, basicamente isso. E nas próximas aulas nós daremos continuidade a essa parte de aplicações da primeira lei, iremos para a segunda e para a terceira lei. Mas primeiramente, focando nesta parte. Vamos começar. Primeiramente, vamos dar uma noção básica, bem simples, do que seja essa primeira lei da termodinâmica. Notem que eu estou pulando essa parte histórica, de conteúdo que vocês podem ler no texto. O vídeo é para ficar, essa videoaula para ficar o mais precisa e objetiva possível. O restante vocês leem no material. Vamos lá. A parte principal de funcionamento básico numa máquina térmica é o cilindro, como mostra aí nessa figura. Como se fosse uma espécie de figura A e figura B, mas sendo que na verdade é a mesma figura, é só uma sequência. Se fizermos uma linha imaginária nesse êmbolo, que é essa parte azul, uma linha horizontal, notamos que essa tampa ela subiu um pouco, significa dizer que tem uma força aplicada para cima que fez ela subir. Quem exerce essa força? Claramente o gás que está aprisionado dentro deste êmbolo, simbolizado por esses pequenos pontinhos pretos que são as partículas do gás. Esse EI é a energia interna inicial e esse EIF é a energia interna final, que no caso ela vai aumentando com o tempo, porque ela vai absorvendo energia devido a esse Q, ó, que nós já estudamos também. O Q simbolicamente é a quantidade de calor. E aonde tem esse tal, nós vamos utilizar um W nas explicações, fica mais simples de ficar escrevendo. Do W de trabalho em inglês, do que o tal aqui de T, que é para não confundir com outro T, mas o W fica mais distinto ainda. Então na legenda aqui da figura diz: o fluido contido no cilindro absorve calor e realiza trabalho, fazendo o êmbolo subir do nível HI ao nível HA, ou seja, ele sobe de uma certa altura para uma outra altura. Se levarmos em conta só a parte ocupada pelo gás, notamos que nessa primeira parte que veio de figura A, tem um certo volume. Se levarmos em conta só a parte ocupada pelo gás, ou seja, o cilindro como um todo não está sendo considerado, só a parte ocupada pelo gás, já vamos ter um outro volume, que nós chamamos de volume final. Então notem que há uma variação de volume, que é o volume final menos o volume inicial. Cuidado, às vezes a gente usa o V para velocidade, aqui não é variação de velocidade, variação de volume, é o volume final menos o volume inicial, que no caso é o ΔV. E observe que ao realizar trabalho, o gás se expande e por isso esse êmbolo móvel, que é onde eu estou colocando a seta, que é essa tampa, ele chama de êmbolo, ela é móvel, ela pode se mover livremente para cima ou para baixo. Como a gente poderia resumir isso do ponto de vista, digamos, matemático? Notem que tem digamos, um foguinho aqui que alimenta o sistema, como se fosse uma caldeira, alguma coisa. Então é fornecido calor ao sistema que, para que serve esse calor? Para o sistema realizar trabalho. Então o sistema realiza um trabalho, W, que vem dessa quantidade de calor. Só que o rendimento ele não é 100%. A gente vai ver isso mais à frente na segunda lei. Não vamos entrar em detalhes agora. Ele recebe esse calor, essa quantidade de calor, realiza um trabalho, mas uma parte da energia sempre é perdida. É algo inevitável, que vai ser a sua energia interna, ou melhor dizendo, variação de energia interna do sistema. Então notem que nós estamos expressando a lei da termodinâmica como uma conservação da energia.
para ficar bem simples. Exemplos, você liga o liquidificador. Esse liquidificador, aquela hélicezinha gira porque ele absorve energia elétrica e a energia elétrica se transforma em energia cinética daquela hélicezinha do liquidificador. Mas quando você pega o liquidificador, ele está um pouco quente. Então, uma parte da energia elétrica se perdeu. Ela não virou totalmente energia cinética. Se transformou em energia interna no próprio liquidificador, no caso, no motor. E isso acontece com vários e vários outros dispositivos. Claro que aqui eu estou falando de máquinas, digamos, máquinas térmicas, que foi a base da Revolução Industrial, que é justamente a parte introdutória do conteúdo, a parte histórica que eu não entrei em detalhes, deixando para vocês estudarem. Mas você já deve ter disso noção de outras leituras. Vamos lá, continuando. Essa variação de energia interna, do mesmo raciocínio de variação de volume, vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial. É só fazer a variação, sem problemas. Mas de modo mais detalhado, o que é essa energia interna? Ou seja, essa variação de energia interna é igual a 3,5 de N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, que nós também já vimos, vezes ΔT, sendo que o T é dado em Kelvin, que é a temperatura. Isso se aprende em teoria cinética dos gases, que é um tema mais profundo. Vamos lá. Se o sistema recebe calor, que é o caso, então Q é positivo. Se o sistema perde calor, então a quantidade de calor é negativa. Isso é básico. Nota que eu estou só anotando resumidamente, não estou escrevendo o que eu estou falando. É só para focalizar nos pontos. Quando o sistema, que no caso aqui é o êmbolo de um motor, por exemplo, ele realiza trabalho sobre o sistema, então o sistema, no caso, é o meio externo ao êmbolo, ao cilindro, desculpa. Então esse trabalho é positivo, W maior que zero. Agora, quando o êmbolo desce, no caso, o volume diminui, o sistema, o meio, exerce, ou seja, faz trabalho sobre o cilindro. Então, neste caso, o trabalho é negativo. Então, vocês vão ter basicamente essas duas situações: trabalho sobre o sistema ou realizado pelo sistema, ou perde calor ou ganha calor. E a variação de energia interna é igual a 3,5 de nRT. Isso é a variação. Se você quiser a energia interna inicial ou final especificamente, é só pegar 3,5 de nRT. Mas nesse caso não estou pegando a variação. É um raciocínio simples. Para saber que a gente deu bem, vamos ver aqui uma aplicação. Um sistema termodinâmico sofre um acréscimo de energia, como a gente já viu, ó, de 1.200 joules, no caso, variação de energia interna, em duas transformações diferentes. Não especifica as transformações, mas não é necessário. Responda, letra A. Qual a quantidade de calor envolvida, eis o X da questão, de calor envolvida sobre o sistema, qual a quantidade de calor envolvida quando sobre o sistema se realiza um trabalho de 2.000 joules. Notem que o trabalho é realizado sobre o sistema. Então significa que o trabalho é negativo, como eu expliquei. Ela é absorvida ou cedida pelo sistema, que a pergunta se refere à quantidade de calor. Pegando a expressão matemática que simboliza a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Como eu quero saber a quantidade de calor, o trabalho é realizado sobre o sistema, então é negativo, menos 2.000. A variação de energia interna é dada na primeira linha, corresponde a 1.200 joules. Menos 2.000 mais 1.200, nós vamos ter um resultado de 800 joules negativo. A pergunta é, ela é absorvida ou cedida pelo sistema? Claramente, essa quantidade de calor é cedida pelo sistema, porque está perdendo calor. E vamos para a letra B. Se o sistema recebe 600 joules de calor, no caso, se ele recebe, é positivo, de calor do ambiente, qual o trabalho envolvido? Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Pegamos novamente a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica,
que diz que a quantidade de calor fornecida ao sistema ou perdida por ele é igual ao trabalho mais a variação de energia interna do mesmo. E a quantidade de calor que o sistema recebe, então é positivo, é 600. O trabalho, como também é perguntado, ó, se o sistema recebe 600 joules de calor, positivo, qual o trabalho envolvido? Eis o X da questão, você repete. Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Lá na primeira linha nós temos a variação de energia interna, que é 1.200. Passando esse 1.200 para o primeiro membro, fica negativo, que é igual ao trabalho. 600 menos 1.200, sinal do maior, então vamos ter o trabalho negativo de menos 600 joules. E a pergunta era, esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Trabalho realizado sobre o sistema. Simples assim, e nós finalizamos o nosso exemplo da primeira parte. E vamos em frente. Agora uma parte da aplicação. Determinação